passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gustavo Aparecido, eu sou discente do curso de Engenharia de Biosistemas e hoje vou apresentar aqui para vocês o meu estágio de pesquisa no Grupo Bioagro, voltado para a avaliação do sistema radicular do milho em diferentes tipos de hidrogel. Eu tive como orientador o professor Dr. Fernando Ferrari Pucci e vamos começar. Bom, para início, esse estágio de pesquisa ele foi desenvolvido na Unesp, no campus de Tupã, onde eu fiz o curso de Engenharia de Biosistemas, e ele é reconhecido como uma das maiores universidades públicas do Brasil, constando aí com 34 unidades universitárias, em que tem graduação, pós-graduação, e tem essa parte voltada para a pesquisa e a extensão, que são alguns pilares ali da Unesp. E, bom, o curso de Engenharia de Biosistemas, no caso, o que eu fiz, é um curso interdisciplinar que ele vai agregar todas as formas digamos assim, da engenharia. Então, tanto a parte vegetal e animal, com o incremento da informação com relação à tecnologia, automação, e esse olhar para o meio ambiente de forma sustentável. Tudo isso buscando aplicar soluções tecnológicas no nosso meio empresarial e do campo, de forma inovadora e eficiente. E, bom, o objetivo geral, então, do mestrado de pesquisa foi de avaliar a dinâmica temporal e distribuição espacial do desenvolvimento radicular do milho, cultivado em risotron, que eu vou estar explicando para vocês como que ele é mais à frente, sobre a aplicação de biohidrogel de carboximetilcelulose, que seria aí uma fonte mais sustentável, com e sem enriquecimento nitrogenado, até o estágio V4. E, bom, apresentando aqui para vocês de forma breve, esse daqui seria o biohidrogel, no caso, que eu comentei. Então, eles são estruturas que gostam muito de água, têm essa afinidade, então eles vão estar retendo depois dessa absorção e liberando água de forma controlada. E, além disso, ele contribui não só para o uso eficiente de água nas culturas, como também para o carreamento de nutrientes. Então, ao mesmo tempo que ele está distribuindo água, lutando contra os estresses hídricos das plantas, ele também fornece nutriente para estar repondo o que a planta precisa nesse momento e está ajudando muito ela com relação à produtividade. E aqui a gente tem uma figura dele seco, ele entumecido, que é quando ele absorve a água, como é que ele fica mais ou menos. E, bom, esse estágio foi feito também na estufa do Bioagro, que que tem um ambiente controlado, né, de temperatura e umidade. E no delineamento experimental, então, o experimento que eu fiz, ele foi um fatorial 3x2, com 6 tratamentos e 4 repetições, com 24 unidades experimentais, em que eu busquei entender, no caso, qual que seria a diferença do controle com o biohidrogel comum e o biohidrogel com nitrogênio em diferentes irrigação, então de 80% a 90% e 40% a 50%. E, bom, aqui tem algumas atividades que eu fiz durante esse estágio. Então, o enchimento de vasos e calagem, então a gente está preparando esse solo para depois fazer esse plantio. E aqui também nós temos o risotron, que foi o que eu expliquei para vocês, que seria o quê? É uma estrutura onde a gente pode visualizar o desenvolvimento da raiz, então a gente consegue analisar periodicamente esse desenvolvimento radicular e ver como que ele se dá em diferentes tratamentos. E no caso aqui, ele foi feito com uma estrutura de PVC, com uma frente de acrílico, e ele foi blindado, no caso, envolto com papel craft, para evitar que a planta ela tivesse as raízes expostas no sol. E para isso, para ter esse estímulo de crescimento e desenvolvimento para o lado do visor, o tubo, no caso, ele teria que ficar inclinado de 30 a 45 graus para frente. E, bom, aqui na direita a gente tem, no caso, como que é o risotron. Embaixo a gente tem um suporte que foi construído. E aqui a gente tem algumas figuras que mostram como que ele ficou, né, no caso inclinado, como que foi a semeadura, né, no caso do milho. E aqui na direita tem uma das atividades que eu fui fazendo, que seria o traçado manual, que nada mais é do que, em dias alternados, eu colocar o papel vegetal na frente do visor
e está fazendo o desenho dessa raiz periodicamente para acompanhar como que foi esse desenvolvimento. Aqui a gente tem uma separação de cores, né? Então cada dia foi utilizada uma cor para ter essa diferença desse traçado para a gente poder identificar mais facilmente. E entre as análises que eu fui fazendo, seria no caso algumas biométricas, como a altura da planta, diâmetro, a massa da parte aérea e a massa da raiz fresca e seca. E além disso, com análises morfológicas, no caso aqui, com relação à raiz, foi analisado o comprimento, o diâmetro médio, o volume da raiz, a área superficial, o número de pontas e o número de bifurcações pelo software InRiso, que é um scanner onde, agregado com o software, nós podemos fazer essa quantificação dessas análises morfológicas mais precisamente. E além disso, algumas análises estatísticas básicas, como o Saphir-Wilk, Levine, ANOVA e teste de Tucker. E bom, aqui a gente tem alguns resultados, que no caso seria o traçado manual, que foi o que eu estava desenhando dia a dia, né, em forma alternada. Então a gente pode ver que tem várias cores ali, que no caso seria esse desenvolvimento do dia a dia. Além disso, aqui nós temos uma forma mais visual de ver, seguindo os mesmos tratamentos, que seriam da outra. Aqui a gente tem uma foto que foi depois de ser desmontada, então a gente consegue comparar a diferença entre os tratamentos, teve diferença ou não, que no caso, os de hidrogéis, eles seriam do T3 ao T5, que eles apresentaram um desenvolvimento maior que no caso da raiz. E aqui é uma foto tirada pelo escaneamento das raízes pelo software InRiso, que no caso demonstra mais ainda, evidencia essa diferença entre tratamentos. E bom, qual que é a relação, né, desse estágio de pesquisa com a engenharia de biosistemas? Então, essa integração da engenharia com essa parte de área vegetal e tecnologia, para a gente estar analisando esse desenvolvimento, ver como que essas tecnologias inovadoras, sustentáveis, que vão moldando o mercado, elas contribuem de forma a não ser prejudicial para o ambiente e agregando cada vez mais para a produtividade das culturas. Então, no caso aqui, o projeto ele visa conduzir esses experimentos fazendo esse gerenciamento de água pelo hidrogel, avaliando essas tecnologias novas para o setor e coletando e processando e analisando esses dados experimentais para gerar essas soluções sustentáveis, agregando tanto de forma eficiente o uso de água e nutrientes na cultura. E além disso, como minhas considerações finais, esse estágio de pesquisa ele agregou muito com relação a algumas habilidades que eu fui desenvolvendo e aprimorando durante tudo isso, que no caso seriam a liderança, a organização, a disciplina de estar todo dia ali, visto que a planta é um ser vivo, então a gente tem que monitorar continuamente, então não pode deixar ali, enfim. Além disso, trabalho em equipe, a pesquisa científica, que no caso a comunicação científica de como que eu vou escrever isso, como que eu vou passar para uma pessoa que às vezes não tem o conhecimento da área, para estar mais fácil para essa pessoa conseguir interpretar. E além disso, fazer essas análises e interpretações, que no caso agregam mais para essas novas tecnologias e inovações. Além disso, uma visão holística, né, de todo esses tratamentos, de todo esse manejo que foi feito, como que ele poderia ser otimizado, né, e inovações, trazendo mais eficiência a esses processos. E além disso, contribuiu bastante com um pensamento crítico para realmente ver se aquilo fazia sentido ou não e o quanto que agregava, qual que era a eficiência daquilo. Então, tudo isso foi contribuindo para o desenvolvimento meu com relação a esse estágio de pesquisa. E, bom, queria agradecer pela presença de vocês, e é isso aí. Muito obrigado.